Um apelo aos obreiros de sustento próprio. Capítulo 7. Incentivem os obreiros de sustento próprio. Muitos aguardam para iniciar uma obra. Há muitos que, se propriamente incentivados, iriam a lugares afastados para fazer esforços a fim de buscar e salvar os perdidos. O Senhor abençoa esses que assim se sacrificam, que têm uma avidez tão grande por almas, que estão dispostos a ir a qualquer lugar para trabalhar. Mas no passado, quanto incentivo seus irmãos têm dado a tais obreiros! Muitos deles têm esperado longamente por algo a fazer, mas nenhuma atenção lhes tem sido dada. Se os ministros houvessem dado ajuda e estímulo a estes homens e mulheres, eles teriam estado a fazer a obra que o Senhor lhes indicara. Alguns têm visto a pobreza espiritual de campos não trabalhados e têm ansiado fazer algo para ajudar. Mas os incentivos têm demorado tanto para chegar que muitos tomaram o rumo de outras linhas de trabalho. O chamado macedônico chega de todos os pontos. Será que os homens irão às linhas regulares procurando receber permissão para trabalhar? Ou arregaçarão as mangas, fazendo o melhor que lhes seja possível, apoiando-se em suas próprias habilidades e no auxílio do Senhor, iniciando de maneira humilde e criando interesse na verdade em lugares onde nada tenha sido feito para dar a mensagem de alerta? O Senhor tem animado aqueles que, sob sua própria responsabilidade, têm iniciado um trabalho para Ele com o coração cheio de amor por almas prontas a perecer. Um verdadeiro espírito missionário será outorgado àqueles que procuram verdadeiramente conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. O Senhor vive e reina. Jovens, sigam em frente, penetrando lugares para os quais o Espírito do Senhor vos dirigir. Trabalhem com vossas mãos para que possais vos autossustentar e, à medida que tiverdes oportunidade, proclamem a mensagem de alerta. Na união, há força. Se os cristãos agissem em conjunto, avançando em uníssono, sob a direção de um só poder para a realização de um só propósito, eles moveriam o mundo. Um ministério de sacrifício próprio. Muitos campos, já prontos para a colheita, ainda não foram penetrados por falta de ajudantes dispostos ao sacrifício próprio. Estes campos precisam ser penetrados e muitos obreiros deviam ir lá, com o propósito de se autossustentarem. Mas alguns de nossos ministros têm pouca disposição de tomar sobre si o fardo desta obra, pouco dispostos a trabalhar com o coração repleto da benevolência que caracterizava a vida de nosso Senhor. Deus se entristece ao ver a falta de negação própria e perseverança em seus servos. Anjos se chocam com o espetáculo. Que os obreiros por Cristo estudem sua vida de alto sacrifício. Ele é nosso exemplo. Podem os ministros atuais esperar ser chamados para suportar menos agruras do que suportaram os primeiros cristãos, os valdenses, os reformadores de todas as épocas, na sua luta por espalhar o Evangelho a todas as terras? Deus confiou a seus ministros o encargo de proclamar sua última mensagem de misericórdia ao mundo. Ele se desagrada com aqueles que não lançam toda a sua energia nesta obra de suma importância. Infidelidade por parte dos atalaias encarregados de vigiar sobre os muros de Sião põe em perigo a causa da verdade e a expõe ao ridículo perante os inimigos. Já é tempo de nossos ministros entenderem a responsabilidade e a santidade de sua missão. Façam o trabalho com rapidez. Esse não é o momento de nos aglomerarmos. De cidade em cidade, a obra deve ser executada rapidamente. A luz que foi colocada sob o alqueire deve ser de lá retirada e colocada sobre o velador, para que ilumine a todos os que estão na casa. Podemos agora depender de nossos homens em posições de responsabilidade para executarem sua parte com humildade e nobreza? Que os atalaias se levantem, que ninguém continue a ser indiferente à situação. Deveria haver um total despertamento entre nossos irmãos e irmãs de todas as igrejas.
Sejam equipes rapidamente organizadas e saiam 2 a 2 trabalhando no espírito, seguindo os seus planos. Embora algum Judas possa se introduzir nas fileiras dos obreiros, o Senhor cuidará da obra. Seus anjos irão avante e prepararão o caminho. Antes desse momento, todas as grandes cidades já deverão ter ouvido a mensagem avaliadora e milhares deverão ter sido expostos ao conhecimento da verdade. Despertem as igrejas, retirem a luz de sob o alqueire. Perigo de circunscrever a obra. A solene e momentosa obra para este tempo não deve ser levada até a conclusão apenas pelos esforços de alguns homens escolhidos, que até aqui têm portado as responsabilidades na causa. Quando aqueles a quem Deus tem chamado para ajudar na realização de certa obra a tiverem feito avançar até onde são capazes, com as habilidades que Deus lhes deu, Deus não permitirá que o trabalho pare naquele estágio. Na sua providência, ele convocará outros e os capacitará a se unirem aos primeiros para que assim juntos possam avançar mais além e erguer o estandarte mais alto. Mas há aqueles que não se expandem com o trabalho. Ao invés de se adaptarem às suas crescentes demandas, eles deixam que se expandam muito além de seu alcance e descobrem serem incapazes de atender ou sequer entender as exigências do momento. Quando homens a quem Deus está qualificando para portar responsabilidades na obra a conduzem de modo levemente diferente do que aquele que tem sido usado para conduzi-la, os obreiros mais idosos devem acautelar-se para que sua conduta não seja de modo a tolher tais obreiros auxiliares ou de circunscrever a obra. Alguns podem não entender a importância de certas medidas simplesmente porque não enxergam a necessidade do trabalho em todos os seus ângulos e não sentem eles mesmos o fardo que Deus, em especial, colocou sobre outros homens. Aqueles que não são especificamente qualificados para fazer certa obra devem acautelar-se para não se interpor no caminho de outros, impedindo-os de cumprir o propósito de Deus. Ninguém é autorizado a estorvar. No futuro, homens de caminhos comuns da vida serão impressionados pelo Espírito do Senhor a deixar suas ocupações corriqueiras e ir avante na proclamação da última mensagem de misericórdia. Tão rápido quanto possível, devem eles ser preparados para trabalhar, para que o sucesso coroe seus esforços. Eles cooperam com agências celestes, pois estão dispostos a gastar e ser gastos no serviço do Mestre. Ninguém está autorizado a estorvar estes trabalhadores. Devem receber um Deus vos abençoe ao saírem para cumprir a grande comissão. Nenhuma palavra desanimadora deve ser dita deles enquanto nos lugares áridos da terra semeiam a semente do Evangelho. As melhores coisas da vida, simplicidade, honestidade, veracidade, pureza, integridade incorrupta, não podem ser compradas ou vendidas, são tão gratuitas para o iletrado como para o academicamente educado, para o homem negro como para o homem branco, para o humilde camponês como para o rei em seu trono. Obreiros humildes que não confiam em suas próprias forças, mas que trabalham em simplicidade, confiando sempre em Deus, compartilharão o gozo do Salvador. Suas orações perseverantes trarão almas à cruz. Em cooperação com seus esforços altruístas, Jesus sensibilizará corações, operando milagres na conversão de almas. Homens e mulheres serão atraídos para a comunhão da igreja. Casas de culto serão construídas e escolas estabelecidas. O coração dos obreiros se encherá de alegria à medida que testemunharem a salvação de Deus. Seja vagaroso no criticar os métodos de outros. Alguns obreiros se empenham no trabalho com toda a energia que Deus lhes deu, mas ainda não aprenderam que não devem fazê-lo sozinhos. Ao invés de se isolarem, aproximem-se harmoniosamente de seus companheiros de obra. A menos que assim façam, suas atividades acontecerão de maneira errada e no tempo errado. Eles frequentemente trabalharão contrário àquilo que Deus faria, sendo assim seu trabalho pior que desperdiçado.
Por outro lado, os líderes dentre o povo de Deus devem guardar-se do perigo de condenar os métodos de obreiros individuais que são guiados pelo Senhor para fazer uma obra especial que poucos são tarimbados para fazer. Que os irmãos responsáveis sejam tardios na crítica a movimentos que não estão em perfeita harmonia com seus métodos de labuta. Que eles nunca suponham que todos os planos devem refletir sua própria personalidade. Que eles não temam confiar nos métodos de outros, pois ao negar-se a confiar em um irmão obreiro que, com humildade e zelo consagrado, está fazendo uma obra especial na linha do que Deus tem indicado, eles estão retardando o avanço da causa do Senhor. Evitem precaução gerada pela dúvida. Deus pode e irá usar aqueles que não obtiveram uma educação completa nas escolas dos homens. Uma dúvida de que ele tem poder para fazer isso é descrença aberta, é limitar o poder onipotente daquele para quem nada é impossível. Oh, que haja menos desta indesejável precaução desconfiada. Ela deixa tantas forças da igreja sem uso, ela fecha o caminho, de modo que o Espírito Santo não pode usar os homens. Ela mantém desocupados aqueles que estão dispostos e ansiosos para labutar nas fileiras de Cristo. Desanima de entrar na obra muitos que se tornariam eficientes obreiros em uníssono com Deus se lhes fosse dada uma oportunidade justa. Uma bênção para aqueles que seguem o plano de Deus. Que ninguém pense, porque um colega da obra não segue suas ideias e planos, sua atuação não deve estar certa. Quando um homem pensa assim, ele exerce uma influência que estorva a Deus, por estorvar aquele através de quem Deus está atuando. É propósito de Deus que o mundo receba a verdade através da palavra falada e escrita. Seus servos devem usar seus variados dons no espírito do Evangelho e devem ser auxiliados pela página impressa. Este é o plano que Deus tem ordenado. Conforme ele for implantado segundo sua direção, a verdade avançará como uma lâmpada que brilha. Através das agências que Deus apontou, suas bênçãos devem alcançar o mundo. Aqueles que respeitarem sua palavra e seguirem seu plano, verão a sua salvação. Um todo perfeito. Ao mesmo tempo que planos amplos devam ser feitos, muito cuidado deve ser tomado para que o trabalho de cada ramo da causa seja harmoniosamente unido com o trabalho de todos os outros ramos, formando assim um todo perfeito.